Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Finanças Pessoais. Nesse curso nós vamos trabalhar sobre alguns segredos do sucesso das finanças pessoais, mas sem realmente radicalizar, sem mudanças radicais, como o próprio nome do evento sugere. Então nós vamos trabalhar aqui coisas do dia a dia, pequenas coisas, outras nem tão pequenas assim, mas que são importantes, que são fundamentais para que tenhamos uma vida financeira de sucesso. Afinal de contas, é tudo o que nós queremos, certamente é tudo o que você está buscando. Ter uma vida financeira saudável, sem problemas financeiros, é planejar o seu futuro, planejar a sua aposentadoria e ter uma fortuna financeira, digamos assim, que lhe permita viver de renda, que lhe permita viver de uma forma mais tranquila, mais sossegada, sem precisar se preocupar em correr atrás todos os dias para ganhar o pão da sua família, para ter um salário, para poder colocar aquele feijãozinho, arrozinho e o franguinho na mesa das suas crianças. Então, esse é o foco aí, um dos objetivos desse nosso curso de Finanças Pessoais. Quem não me conhece ainda, eu sou Silvio Paulo Hilgert, sou diretor acadêmico da XP Educação, tenho uma experiência aí muito grande com cursos de finanças pessoais, cursos de investimentos em geral, cursos ligados à Bolsa de Valores, a investimentos e também cursos preparatórios como o CPA 20, o preparatório para a prova de agente autônomo de investimento. Trabalhei vários anos no mercado financeiro, fui gerente de banco muito tempo, e faço parte do time aqui da XP com muito orgulho já há vários anos, tá bom? Então, quaisquer dúvidas, comentários, eu deixarei no final desse evento os meus contatos para que vocês possam mandar e-mail, possam ligar, enfim, para que possam esclarecer eventuais pontos que possam ficar duvidosos durante a minha apresentação. Bom, vamos lá então. Finanças pessoais. Quando a gente fala do assunto finanças pessoais, certamente muitas coisas vêm à cabeça de vocês, tá? Muitas pessoas, a gente sabe que têm dificuldades financeiras, muitas pessoas são indisciplinadas financeiramente, gastam mais do que ganham, o mês termina e o salário já terminou antes, ou seja, você não consegue controlar, não consegue melhorar essa equação, onde você precisa gastar menos do que ganha. Como é que a gente faz isso? Durante esse curso nós vamos falar bastante sobre isso. Bom, a XP Investimentos ela tem mais de 100 mil clientes espalhados Brasil afora, já temos mais de 13 bilhões em custódia dos nossos clientes e nos posicionamos hoje como sendo uma das maiores corretoras, a maior corretora de varejo do mercado e somos o maior shopping financeiro também do mercado no Brasil. Tá? Isso nos credencia também a falarmos sobre investimentos de modo geral. E através da XP Educação nós temos aí já mais de 500 mil pessoas em todo o Brasil que estudaram conosco, que aprenderam conosco, se formaram e hoje investem melhor o seu dinheiro. Bom, esse curso ele é composto por 4 módulos que eu vou passar para vocês na sequência. Cada módulo desses formará uma videoaula. Você recebeu aí o material didático que nós chamamos, que é uma apostila com todo o conteúdo que nós apresentamos aqui em sala. Então aproveite muito bem esse material, usufrua realmente de todos os benefícios que esse material traz a você. Ao final do curso você mesmo poderá imprimir o seu certificado de participação aqui mesmo no portal da XP Educação. Programa do curso. Então, nesse primeiro módulo aqui, abordarei a educação financeira, na sua essência. Por que educação financeira? O que a gente faz com isso? Como realmente trabalhar bem essas questões ligadas a finanças, a importância de nós gastarmos menos do que nós ganhamos, a importância de sabermos a origem do nosso dinheiro e o destino do nosso dinheiro, a importância de acumular riqueza, a importância de nós compreendermos qual o ciclo da vida normalmente da pessoa, em que ciclo, em que fase nós estamos e qual é o posicionamento que nós devemos ter nessa fase e em cada uma das fases. Depois, na aula 2, abordaremos a questão importante do orçamento doméstico, do orçamento pessoal e familiar. Como a gente trabalha isso, de que maneira é preciso ser feito um bom orçamento doméstico para que de fato ele funcione. Então a gente vai ver a partir disso, através de planilhas, de exercícios, de atividades, quanto dinheiro você tem, de onde vem o seu dinheiro, para onde vai o seu dinheiro e o que o seu dinheiro está fazendo. Depois nós veremos um plano de ação no passo 3,
né? Então, tendo os conceitos básicos muito claros, tendo a foto, digamos assim, da nossa vida financeira, sabendo o que está acontecendo com ela, nós vamos para o módulo 3, onde a gente vai montar um plano de ação. Como melhorar aquilo que está acontecendo na minha vida, se já está bom, o que dá para fazer para melhorar. Se está no vermelho, se está ruim, como sair do vermelho, né? Como e onde eu posso economizar. E aí eu vou dar várias dicas aqui do dia a dia de como você pode otimizar os seus recursos financeiros e a importância de poupar todos os meses. E no módulo 4, no final, nós vamos ver como garantir o futuro, né? O poder de compra dos juros compostos, como usar os juros compostos a seu favor para que o seu patrimônio se multiplique ao longo do tempo, para que realmente você consiga ter cada vez mais patrimônio, né? E você consiga ganhar mais do que a inflação para manter o poder de compra do seu dinheiro. E aí nós vamos ver dentro disso algumas alternativas de investimento. Afinal de contas, o que fazer com o dinheiro para que ele se perpetue ao longo do tempo e para que ele aumente ao longo do tempo, para que eu tenha cada vez mais dinheiro. Como eu falei, a inflação é importante, a gente precisa se proteger dela, mas precisa ganhar mais que a inflação. Afinal de contas, nosso dinheiro precisa crescer. Como a gente faz esse dinheiro crescer? Nós vamos ver então no módulo 4. Tá bom? Tranquilo? Então seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso. A partir de agora abordarei estes conteúdos. Por que você está aqui? Por que você está me assistindo nesse momento? Porque você comprou esse curso. Certamente você tem lá suas razões para isso. Mas será que a razão principal é porque você está com a conta no vermelho ou está, como a gente chama na linguagem popular, com a corda no pescoço? Será que é essa a sua situação? Será que você está endividado? Isso não é novidade, isso não é privilégio seu se você está endividado. Isso é um em cada 3 brasileiros hoje está endividado, bastante endividado por sinal. Ou será que você quer apenas garantir a sua independência financeira? Será que você não tem endividamento, e quer apenas melhorar a sua vida financeira? Então certamente você está aqui porque quer aprender a cuidar daquilo que custa muito caro, daquilo que custa 8 horas, 10 horas, 12 horas, todos os dias úteis do ano para você alcançar, que é o seu dinheiro. Como valorizar o dinheiro? Muitas vezes, uma das coisas assim que eu mais tenho me deparado nessa minha atividade como profissional de finanças é aquela velha questão que as pessoas sempre levantam. Ah, professor, mas eu ganho pouco, por isso que eu sou endividado, por isso que eu tenho que financiar minha casa, meu apartamento, por isso que eu tenho que financiar meu carro, por isso que eu não consigo estudar, por isso que eu não consigo viajar, não consigo comprar as coisas. Será que você ganha pouco ou cuida mal daquilo que ganha? Claro que ganhar bem é importante, claro que ganhar muito é bom. Agora, mesmo ganhando pouco, dá para sim ter uma vida financeira equilibrada, dá sim para ter uma vida financeira relativamente tranquila, fazer investimentos, garantir o seu futuro, Basta se planejar e ter disciplina. Tendo planejamento e tendo uma boa disciplina, certamente você conseguirá guardar alguma coisa. Certamente você também conhece muitas pessoas que ganham muito dinheiro e não guardam nada. E certamente também você conhece muitas pessoas que ganham pouco e conseguem lá fazer a sua reserva financeira, conseguem ter lá uma aplicação para algum contratempo, para algum eventual problema e ainda assim conseguem guardar dinheiro para o futuro, para ter uma vida mais promissora lá na frente, e conseguem adquirir bens. Bom, dentro desse módulo 1, então, a gente tem essa questão da educação financeira em si, como é que funciona. Então a gente vai ver a origem do ganho, a acumulação da riqueza e os ciclos da vida financeira, por quais ciclos nós passamos dentro da vida financeira, em qual ciclo nós estamos agora. E aí tem uma frase aqui só para ilustrar o que é, afinal de contas, planejamento financeiro. Tanto se fala, tanto ouvimos falar dessa frase aí, dessas palavras, planejamento financeiro, mas o que significa planejamento financeiro na prática? Tá? Planejamento financeiro, o processo de gerenciar os recursos com o objetivo de atingir satisfação pessoal, obter a independência financeira e conquistar sonhos. Atingir a satisfação pessoal, o que é isso? Atingir satisfação de seus desejos, de compra, de consumo, daquilo tudo que você gostaria de ter, de fazer. Tá? Além disso, pensar também no futuro, pensar na sua independência financeira, conquistar seus sonhos também de consumo. Então é sempre aquele
pezinho no presente e um pezinho no futuro. Não dá para colocar os 2 pés no futuro e nem os 2 pés no presente. Tem pessoas que vivem do passado, pior ainda, né? Importante é viver todos os dias da melhor maneira possível, mas pensar no futuro também. Eu não posso viver hoje imaginando que eu não vou viver amanhã. Se eu viver amanhã, eu preciso estar preparado para o dia de amanhã, que é bastante provável que eu ainda esteja aqui e é bastante provável que eu precise de recursos financeiros. Então a gente sempre tenta equilibrar essa conta aí. Tem pessoas que infelizmente abrem mão de viver para viver no futuro e acabam morrendo muitas vezes sem viver, sem curtir, sem aproveitar um pouco melhor a sua vida. Então também está equivocado. Já tem outras pessoas que só pensam no dia de hoje, que vivem cada dia como se fosse o último, financeiramente falando, e aí acabam não guardando nada, não poupando nada, não tendo nenhuma reserva financeira, e qualquer imprevisto que acontece na vida dessas pessoas, ela está simplesmente no fundo do poço, ela está com problemas seríssimos e se complica por conta disso. Então, essa é uma preocupação importante que nós precisamos ter na nossa vida financeira. Vamos lá. O que faz algumas pessoas serem ricas e outras não? É uma questão que intriga a gente, né? Certamente você já parou, como eu, para pensar nisso, porque, afinal de contas, tem tantas pessoas ricas nesse mundo. Por que eu não sou rico? Por que eu não tive essa sorte, como as pessoas falam? Será que é uma questão de sorte? Apenas 2% dos milionários herdaram todos ou uma parte dos seus bens, sabiam? Apenas 2%, gente. Estudos que comprovam isso, não sou eu que estou falando, não. Menos de 20% herdaram uma pequena parcela da sua riqueza. Mesmo aqueles que são alvo da riqueza pela sorte não conseguem reter os seus prêmios. Isso é, infelizmente, uma realidade. Muitas pessoas que ganham fortunas enormes em herança, em loterias, em prêmios quaisquer, elas não conseguem manter essa riqueza. Por quê? Porque é uma riqueza que cai do céu. É um dinheiro que cai no colo delas e muitas vezes elas não sabem o que fazer com esse dinheiro e acabam perdendo esse dinheiro rapidamente. Ao invés de investir esse dinheiro, acabam gastando esse dinheiro. Se essas pessoas soubessem investir bem o dinheiro, certamente poderiam viver muito bem para o resto das suas vidas só com os juros, só com os rendimentos, só com os proventos trazidos por essas aplicações financeiras. Mas normalmente elas não o fazem. Elas aplicam mal o dinheiro, gastam mal o dinheiro. Quando investem mal o dinheiro. E aí o dinheiro se acaba. E muitas vezes acaba rapidamente. O dinheiro, ele não se reproduz sozinho. A gente precisa regar essa planta todos os dias. A gente precisa ajudar ele para que ele se reproduza, para que ele se multiplique ao longo do tempo. Mais de 80% das pessoas que ganharam fortuna nos últimos 5 anos perderam todo o seu dinheiro. Sabia? Em cerca de 5 anos, mais ou menos, pelos que os estudos mostram, as pessoas conseguem torrar a loteria, os milhões que ganham muitas vezes numa loteria. Isso é uma pena, né? Infelizmente isso acontece. Infelizmente. Essas pessoas, como eu falei, se soubessem cuidar bem, se soubessem investir bem o seu patrimônio, certamente teriam patrimônio, fortuna para o resto das suas vidas. Então, o que faz algumas pessoas serem ricas, outras não? Já vimos que a sorte talvez não seja, né? Talvez não adiante ganhar numa loteria, talvez não adiante ganhar numa herança. Será que então é inteligência? Será que as pessoas ricas têm um QI mais avançado? Coeficiente de inteligência maior? A maioria dos milionários e dos multimilionários não se formou com mérito, sabiam? Se a gente fizer uma análise aí mundo afora dos milionários, eles normalmente não são destacados entre os acadêmicos. Alguns sequer conseguiram entrar numa faculdade de primeira linha. Muitos deles não conseguem entrar numa boa universidade. Se a riqueza então fosse uma questão de inteligência, uma proporção enorme desses milionários teria QI realmente astronômico. E não é o que nós vemos na prática. Então, certamente, ter um QI elevado também não é motivo para a riqueza. Mas se não é a sorte, não é a inteligência que faz as pessoas serem ricas, o que torna alguém milionário então? Qual é o segredo por trás dessa fortuna? Como é que as pessoas conseguem construir patrimônio?
E como é que outras pessoas passam a vida inteira e jamais conseguem construir alguma coisa? O máximo que consegue construir são dívidas, muitas vezes. Quer saber qual é a diferença? Está aí nessa tela. Os ricos entendem a importância da acumulação de riqueza. Os ricos entendem a importância das finanças pessoais e vivem rigorosamente de acordo com essa importância, de acordo com os preceitos das finanças pessoais. Os ricos sabem que é preciso viver com menos que se ganha. Os ricos sabem que você jamais pode investir o seu dinheiro numa única coisa, você precisa diversificar. Os ricos sabem que ter conhecimento, ter disciplina é fundamental para construir uma carteira de investimentos sólida no longo prazo. E é isso que eles normalmente fazem. Eles realmente direcionam os seus recursos de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito racional, sem levar emoção em conta. Tá? Agora, de onde vem o seu dinheiro? De onde vem o seu dinheiro? Então, de acordo com a atividade que a gente desenvolve no dia a dia, de acordo com a nossa profissão, de acordo com a nossa função, nós nos inserimos numa dessas 4 categorias aqui. Primeiro grupo é o grupo dos empregados e o segundo grupo é o grupo dos autônomos. Tá? Depois, o dos donos de empresa, dos empresários e dos investidores. Qual é a diferença entre eles? Qual é a diferença entre um empregado, um profissional autônomo e um profissional investidor, uma pessoa que seja dono de uma empresa? Primeiro grupo, o dos empregados, eles trabalham pelo dinheiro. Segundo grupo, o dos empresários e dos investidores, o dinheiro trabalha por eles. Essa é a grande diferença. O trabalhador assalariado, que depende daquele salário para pagar suas contas no final do mês, para sustentar a sua família, ele vai, sua, trabalha duro todos os dias para ganhar aquele rico dinheirinho, para chegar no final do mês e pagar as contas e pronto, acabou o dinheiro. E aí ele vai e trabalha de novo para ganhar dinheiro, e trabalha todo mês para ganhar dinheiro, e ele depende da sua mão de obra. Já o empresário, o investidor, ele depende de usar apenas a sua cabeça para fazer boas escolhas, para fazer bons investimentos, para comandar a sua vida financeira e não simplesmente depender da mão de obra. Então, o dinheiro trabalha por eles. Ele coloca o dinheiro em algum lugar que ele gere resultados, que ele gere proventos. E a partir desses proventos, ele tem a renda que precisa para viver. Essa é a diferença importante. Aonde você gostaria de estar no futuro? Não importa onde você está hoje. Pensa lá na frente. Você quer estar entre as pessoas que trabalham para ganhar dinheiro? Ou você prefere estar entre aquelas pessoas para as quais o dinheiro trabalha para elas? Acumular riqueza, acumular dinheiro, gente, é muito diferente do que ganhar dinheiro. Tem pessoas que ganham muito dinheiro ao longo da sua vida, mas não conseguem guardar. Tem pessoas que ganham pouco dinheiro ao longo da sua vida, ganham salários pequenos, ganham rendas pequenas e conseguem guardar. Qual é o segredo, então? Qual é a diferença entre os dois? A palavra mágica aqui é disciplina. Essa é a palavra-chave para o sucesso das pessoas nas finanças. Ter disciplina. Saber que uma parte daquilo que você ganha, você precisa investir, você precisa guardar para o futuro. Saber que não haverá prosperidade financeira se eu não fizer isso, se eu simplesmente gastar tudo que eu ganho todos os meses. Ou seja, ou pior ainda, aliás, gastar mais do que eu ganho. Usar cheque especial, usar o limite do rotativo do cartão de crédito, fazer crédito pessoal, financiar tudo que você compra e jogar tudo para frente. Gente, pagar juros é uma das piores coisas que você pode fazer para a sua vida financeira. Então evite pagar juros. Fuja dos juros. Em algum momento talvez seja necessário pagar, ok, mas pague um juro baixo pelo menos. Jamais aqueles juros altos, absurdos, abusivos. Então acumular riqueza é muito diferente. Dois grandes profissionais aqui, Pelé e Garrincha, que certamente vocês conhecem, já ouviram falar.
Pelé até hoje, multimilionário. Cara que ganhou muito dinheiro e que tem muito dinheiro. E que o dia que morrer a família dele vai ter muito dinheiro. Ou seja, essa fortuna dele vai se perpetuar ao longo da história. Já Garrincha ganhou muito dinheiro, fez o quê? Gastou dinheiro, torrou dinheiro ao invés de investir. Comprou carros, comprou apartamentos, gastou com mulherada, fez farra, fez festa, bebeu tudo que dava e acabou com a sua fortuna. E, infelizmente, isso acontece com muita frequência. Estou apenas citando 2 exemplos de 2 pessoas, de 2 profissionais aqui do mundo da bola que aconteceu isso. Mas vocês sabem que existem inúmeros outros exemplos por aí e certamente você mesmo conhece pessoas com as quais aconteceu o que aconteceu com o Pelé ou o que aconteceu com o Garrincha. Apenas, como eu falei, ilustrei aqui através do exemplo deles. Agora, por que essa preocupação, por que essa obsessão em ganhar dinheiro? Por que a gente se preocupa tanto com isso? Por que a gente corre tanto atrás do tal do dinheiro? Certamente para fazer muitas coisas boas, né? Uma delas é ganhar o suficiente para ter uma vida tranquila, para não ter mais esta preocupação, para não ter mais esta dor de cabeça. Tem tantas coisas que trazem preocupações para a vida da gente. Por que o dinheiro ser mais uma delas? Vamos eliminar essa. Vamos tirar esse problema do caminho. Vamos tirar essa pedra do caminho para que eu possa andar melhor, para que a minha vida seja mais tranquila, para que eu possa realmente pensar no futuro com tranquilidade, sem me apavorar, sem imaginar, meu Deus, como será se eu não tenho dinheiro? Como eu vou ajudar meus filhos? Como eu vou viajar? Como eu vou ter uma aposentadoria tranquila? Como eu vou comprar aquilo que eu tanto queria para realizar meus sonhos? Tá? E aí você tem várias coisas, você pode querer viajar pelo mundo, você pode querer comprar um barco, um iate, um avião, um apartamento, uma casa, uma ilha, sei lá qual é o seu sonho. Mas certamente você quer ganhar dinheiro para atingir os seus sonhos. Um dos sonhos pode ser para ter seu próprio negócio, né? Você pode querer abrir uma empresa, por que não? Ser um empresário, ser dono do seu próprio nariz, como as pessoas falam. Se é isso que você busca, se é isso que vai te deixar feliz, busque isso, vá atrás, lute para ter o seu próprio negócio. Mas quando for abrir seu próprio negócio, cuidado, pés no chão, mantenha o equilíbrio emocional, mantenha-se racionalmente o tempo todo, para não se deixar envolver pela emoção, se deixar levar pela emoção e tomar atitudes precipitadas, fora do contexto. Então, muito importante, tá, você ter um bom planejamento, saber exatamente que negócio você vai abrir, ter expertise, ter conhecimento, fazer cursos, fazer pesquisa de mercado para realmente ter grande chance do seu negócio dar certo. Porque muitos, infelizmente, fracassam. As próprias pesquisas mostram que mais de 70% das empresas abertas fecham as portas em menos de 5 anos. Porque deram errado, porque fracassaram, que faliram, que não foram bem administradas. Tá? Então, abra seu próprio negócio. Por que acumular riqueza ainda? Para ter tranquilidade no futuro. Poxa, professor, eu estou bem hoje, mas eu quero ficar bem lá na frente também. Eu quero ter uma aposentadoria tranquila. Eu quero um dia parar de trabalhar e poder realmente me aposentar, né, com tranquilidade. Ter uma aposentadoria que me dê recursos financeiros suficientes para que eu possa viver bem, para que eu possa curtir de fato essa fase da minha vida. Se aposentar é importante, mas se aposentar com qualidade de vida é muito mais importante ainda. De nada adianta, como eu sempre digo, você, agora eu estou aposentado. Aí você vai para casa, senta numa cadeira de balanço, recebe um salário mínimo por mês da Previdência Pública e espera a morte chegar. Por quê? Porque você não tem dinheiro para curtir, para viajar, para sair, para comprar coisas, para de fato aproveitar um pouco mais a sua vida. Poxa, esse tempo tão rico, tão precioso que você tem agora, que antes você não tinha porque tinha que trabalhar, se você não tiver dinheiro não vai conseguir aproveitar. Afinal de contas, saiu de casa, precisa ter dinheiro.
Então, para que a gente possa, de fato, curtir essa terceira idade, possa curtir a aposentadoria, nada melhor que ter recursos financeiros. E para isso é preciso ter, de novo, uma vida financeira equilibrada, para que você consiga, com essa disciplina, chegar lá e se aposentar com essa tranquilidade. Agora, poxa, professor, parece tão simples, né? O segredo é guardar uma parte do seu dinheiro todos os meses para ter garantia no futuro. Mas por que, afinal de contas, é tão difícil fazer isso? É fácil falar, né? Mas é difícil fazer, eu sei que é. Por que é tão difícil poupar? Qual é o problema maior, afinal de contas? As pessoas gastam mais do que recebem. Simplesmente isso. Há um desequilíbrio no orçamento de boa parte das pessoas. A família gasta 5 mil reais por mês e ganha 4 mil. Como é que vai fechar essa conta? Em alguma ponta, em algum momento vai estourar. Tem muitas pessoas que vendem patrimônio e usam esse patrimônio para pagar contas, para comprar roupa, para pagar a fatura do aluguel do mês, para pagar compras do supermercado. Se eu vendi um patrimônio, um bem, eu preciso investir esse dinheiro em um outro patrimônio, em algum investimento. Não posso sair gastando patrimônio, gente, pelo amor de Deus. Eu preciso guardar uma parte todos os meses, nunca se esqueçam disso. Então as pessoas gastam mais do que recebem. Olha essa balança, totalmente desequilibrada. O salário é pequeno em relação ao tamanho das contas para pagar em relação ao tamanho dos gastos. A questão de não conseguir poupar também é uma questão cultural, sabiam? O que as pessoas têm? Hábitos de consumo muitas vezes inadequados. Tem muitas pessoas que compram itens supérfluos, no supermercado, por exemplo. Numa próxima aula a gente vai falar sobre como poupar no supermercado. Tem pessoas que se endividam, por exemplo, para fazer uma viagem a passeio. Ela contrai uma baita de uma dívida. Ah, mas eu posso parcelar em 10 vezes sem juros a minha viagem de férias. Ótimo, que legal. Mas será que vale a pena? Passar o ano inteiro pagando dívida agora pela viagem que você fez? É muito bom viajar, eu sei. Será que não vale a pena fazer uma viagem mais simples, mais barata, e aí sim poupar um dinheiro para no próximo ano viajar melhor? Tem pessoas que trocam de carro todos os anos. Precisa comprar um carro zero todo ano. Depois de um ano o carro já está velho, está desgastado, está dando manutenção. Se você cuidar bem do seu carro, você pode ficar 5, 6, até 10 anos sem ter que comprar um novo. Que ele ainda está bom. Ainda não está dando dor de cabeça. Então as pessoas têm hábitos de consumo inadequados. Têm hábitos de consumo fora do seu padrão muitas vezes. As pessoas querem consumir coisas para as quais elas não têm dinheiro. Elas querem comprar carro novo, mas não têm dinheiro para comprar. Financiam o carro novo todos os anos. Elas vão no supermercado, compram mais do que precisam e compram porcarias muitas vezes que realmente não precisava comprar. As pessoas fazem viagens, compram bens, compram produtos de marca, por exemplo, que talvez o dinheiro não daria nesse momento. Poderiam fazer uma viagem mais simples, poderiam comprar um produto de uma outra marca, talvez mais simples um pouco. Segundo problema, que as pessoas não conseguem poupar, as pessoas tomam decisões equivocadas. Elas escolhem morar, por exemplo, num lugar caro demais. Poxa, se eu ganho 5 mil reais por mês, como é que eu vou pagar 2 mil reais de aluguel, por exemplo? Mais o condomínio já se vai metade do meu salário só em aluguel e condomínio. Eu não posso. Então eu preciso morar num lugar mais simples, mais barato. Ah, professor, mas aqui no bairro não tem opção. Ok, então vá para um outro bairro. Ah, mas outro bairro é mais longe do meu trabalho, eu preciso vir de carro para o trabalho. Ok, então vá, mas venha de ônibus para o seu trabalho. Enfim, tem que encontrar uma solução, gente, não tem jeito. Eu sei que sacrifícios têm que ser feitos para que isso aconteça, não tem jeito. Precisam ser feitos. Pessoas financiam veículos com taxas de juros altas, com prazos longos, e comprometem uma boa parte da sua renda todos os meses. Depois tem que viver na miséria porque tem parcela de financiamento para pagar. Ninguém merece isso. As pessoas fazem empréstimos com taxas de juros altas para comprar coisas que poderiam ser planejadas.
Para que fazer um empréstimo para comprar uma TV, uma geladeira, um micro-ondas, um sofá? Para que fazer um empréstimo para comprar um carro, se você pode se planejar, guardar uma parte da sua renda todos os meses e comprar um carro à vista? Dar o seu carro na troca? Financiar talvez uma pequena parte, onde você pode aí sim financiar sem juros, por um prazo menor. E as pessoas têm um padrão de vida elevado, por isso que elas não conseguem poupar. Elas têm despesa com transporte individual, por exemplo. O sujeito vai para o trabalho de carro todos os dias. No mesmo condomínio que ele mora, tem um colega que passa, que vai lá para o trabalho dele, que ele poderia pegar carona. Passa metrô em frente à casa dele, passa ônibus em frente à casa dele, passa condução, lotação, van, micro-ônibus, sei lá. Será que não dá para dar uma outra solução a isso? As pessoas pagam aluguel, condomínio, serviços altos no lugar que vivem. Como falei antes, não tem dinheiro suficiente, está muito caro o aluguel onde você mora, vá morar num lugar mais simples, vá morar num bairro mais simples, vá morar num bairro talvez um pouco mais afastado, mas equilibre o seu dinheiro, gente. Não justifica você morar bem, você querer morar no luxo e estar com as contas no vermelho. As pessoas têm inflexibilidade com relação aos hábitos de consumo, apesar das dificuldades financeiras. Muitas vezes as pessoas estão endividadas, estão enroladas, o cara está no vermelho do cheque especial, mas não para de comprar, não para de consumir, não consegue colocar um freio nas suas despesas, não consegue fechar a torneirinha do desperdício financeiro. Então viram? Por que as pessoas não conseguem poupar? Têm hábitos de consumo inadequados, tomam decisões inadequadas, ruins, e têm um padrão de vida fora do seu, do que poderiam ter, digamos assim, acima do que poderiam ter em termos de padrão de vida. Então nós queremos mais hoje, mais amanhã. Gente, é difícil. Aí eu vou dizer para vocês que realmente é uma missão quase impossível. Porque ter mais hoje e mais amanhã não dá. Ou você tem menos hoje e mais amanhã, ou você tem mais hoje e menos amanhã. Não tem jeito. Você precisa equilibrar essa conta. Precisa equilibrar essa conta. Se você quiser pensar de fato no seu futuro, se você quiser construir algo para o seu futuro, pense talvez em viver com um pouco menos hoje e guardar uma parte da sua renda para o futuro. Tá? Então essa preocupação, como eu falei antes, com o futuro, ela deve ser permanente. Não precisa guardar tudo para o futuro, é viver bem hoje, sim, mas guardar uma parte para o futuro. E também não precisa simplesmente torrar tudo ou simplesmente guardar tudo, como eu falei. Você precisa ter esse equilíbrio, ter essa capacidade de saber quanto você pode gastar e quanto você precisa poupar. Tá bom? Vamos ver um vídeo aqui. Esse vídeo está no YouTube, inclusive, talvez até algum de vocês já tenha visto, mas eu acho muito bacana e vou passar ele aqui de novo para você, que é o vídeo do marshmallow. São crianças que são testadas, que são tentadas para ver se elas comem um marshmallow, para ver se elas são capazes de resistir à tentação de comer um marshmallow com a promessa que elas terão 2 lá na frente. É isso que acontece todos os dias com a gente. Aquele R$1 que você vai e guarda e aplica, você recebe a promessa que no futuro você vai ter R$2 para gastar. Só que você não resiste à tentação e não consegue aplicar aquele R$1 e gasta ele hoje. Se você gastar hoje é 1, se você deixar para o futuro é 2. Se você comer um marshmallow hoje, você tem um marshmallow apenas. Agora, se você não comer esse marshmallow hoje, você vai receber 2 lá na frente, como recompensa. O que você prefere? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que é muito bacana com essas crianças, né, para ver o que ele nos tem a ensinar sobre isso. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2.
But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm going to go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Ok? É muita tentação, né? Coitadinhas das crianças que tiveram que resistir a esse marshmallow. Mas como eu falei, esse marshmallow é uma nota de R$1. Você tá com essa nota de R$1 ali na sua frente, na sua mão, e não pode gastar. É muito difícil, né? Você vai no shopping com o cartão de crédito, sabendo que tem saldo, sabendo que tem limite para gastar, e não pode entrar na loja para levar aquela roupa bacana que você viu na vitrine, né? Porque você tem a promessa que se você guardar aquele dinheiro que você gastaria ali, você vai poder comprar 2 roupas lá na frente, vai poder comprar 2 peças. Foi o que aconteceu com as crianças. Então pensem nisso, acho que esse vídeo é muito bacana para a gente refletir sobre isso. Então, maior desafio para construir uma boa poupança é abrir mão do prazer imediato em troca de um futuro mais rico. Esse é o maior desafio. É você saber que hoje você poderia viver melhor, você poderia estar melhor, você poderia se dar um pouco mais de conforto, de luxo, poderia ter um padrão de vida mais elevado, mas você está sacrificando o futuro. E para não sacrificar o futuro, precisa viver abaixo do padrão de vida que você poderia ter. Agora, em que fase da vida você está? Você está na fase de acumular? Está na fase de aumentar ou está na fase de preservar? Professor, mas que fases são essas? Vamos lá. Fase de acumular é aquela fase onde estão normalmente as pessoas que estão começando a sua vida financeira ou que nunca fizeram o seu dever de casa durante a sua vida e não tem patrimônio guardado. Não tem dinheiro aplicado, não tem imóveis, não tem ações, não tem, enfim, investimentos em geral feitos. Então são pessoas que precisam ter visão de longo prazo. São pessoas que precisam ter muita disciplina. Muita disciplina. Porque senão as coisas podem se complicar lá na frente. A ideia de acumular é
começar a regar a plantinha, é plantar alguma coisa para poder colher lá na frente. Essa é a ideia de acumular. Então, se você é jovem, está começando a sua vida financeira agora, ou se você não tem nenhum dinheiro aplicado, não tem patrimônio, não construiu nada na sua vida financeira até hoje, você está na fase de acumular. Gente, imediatamente saia daí. Imediatamente dê um jeito de melhorar essa situação, que não dá para ficar muito tempo na fase de acumular. Na segunda fase, você já vai para uma fase de aumentar. Tá? A fase de aumentar é preciso buscar aplicações com maior rentabilidade. É preciso buscar aplicações que de fato satisfaçam a sua necessidade em termos de construção de patrimônio. Aplicações que tenham uma rentabilidade superior à inflação, que te permitam capitalizar o seu patrimônio, o seu dinheiro, aumentar, multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo. Então, se você fez o seu dever de casa nessa primeira fase de acumular e agora já tem um determinado patrimônio acumulado, pode pensar, deve pensar em aumentar esse patrimônio. Aí precisa buscar boas aplicações. Diversificação nessa fase é essencial. E na terceira fase você está com um burro na sombra, como eu costumo dizer. É a hora de preservar, é hora de viver de renda. Para quem acumulou bastante patrimônio, para quem investiu bem esse patrimônio, capitalizou e conseguiu aumentar esse patrimônio na segunda fase, agora na terceira fase está com um sorriso aqui, ó, feliz da vida, porque pode aproveitar, pode curtir, fez o seu dever de casa e agora pode viver de renda. Certamente esse é o seu sonho, não é? Pelo menos é o meu. Espero um dia poder viver de renda. Espero que você também queira um dia viver de renda e faça alguma coisa nesse sentido para chegar lá. Então, queira viver de renda. Nessa fase, a preocupação maior é em preservar o seu patrimônio, porque você já fez o seu dever de casa. Agora, olha isso aqui que bacana, os ciclos da vida financeira. Isso aqui nós extraímos do livro do Mauro Haufeld, que chama-se Investimentos. O que ele propõe aqui? Nós dividirmos a nossa vida financeira em 3 estágios. Tá? O estágio da juventude, que vai mais ou menos dos 20 anos até os 50 anos, da meia-idade dos 50 e 65 e acima disso o da aposentadoria. Na fase da juventude, que vai até os 50 anos, a gente precisa primeiro começar lá pelos 20 anos pensando qual é o meu objetivo, traçar metas, traçar objetivos. Começar a poupar, começar a investir uma parte da sua renda, assumir riscos, afinal de contas você é jovem ainda e pode assumir riscos. Construir família, né, que é o maior patrimônio que nós podemos ter na vida. Fazer seguros a partir dos 30, 40 anos para aquilo que você já conquistou. Então, muito cuidado, muita atenção. Comprou o apartamento, faça seguro dele. Comprou seu carro, faça seguro dele. Tem uma empresa, faça seguro dela. Tem família, faça seguro de vida, principalmente se você tiver filhos. Então essa é a fase de você construir, é a fase de ganhar dinheiro, é a fase onde você é jovem, tem força, tem garra, tem energia para levantar cedo todos os dias e trabalhar muito para ganhar dinheiro, para construir realmente uma vida financeira bacana. Na meia-idade você já pode ter uma atitude mais conservadora, você não precisa assumir tantos riscos, talvez não seja mais a hora de abrir uma empresa, talvez seja a hora de se acomodar um pouco mais, né, não de relaxar, mas sim de não ser mais tão agressivo. E na terceira fase, que é a fase de aposentadoria, a fase de aproveitar, é a fase de curtir, é a fase de viver. Afinal de contas, você fez o seu dever de casa. Você conquistou patrimônio, você conquistou uma família, você conquistou muitas coisas boas na sua vida e agora vai curtir tudo que você conquistou durante a sua vida. E a origem da renda? Também é importante a gente parar para pensar. Qual é a origem da sua renda? Veja, isso aqui, gente, não são dados inventados, não. As próprias pesquisas mostram isso. Da onde vem a renda das pessoas normalmente? Então aqui a gente tem a linha da idade das pessoas e aqui na vertical a renda em reais. Normalmente, quando as pessoas começam a sua vida financeira lá pelos 20 anos, elas não têm ainda uma capacidade de renda tão alta. A renda ela vai subindo, ela vai crescendo ao longo do tempo, que é essa linha verde aqui. Essa linha, preta, essa linha mais escura aqui do meio, a renda oriunda do trabalho.
Então você trabalha, ganha dinheiro, é promovido, ganha mais dinheiro, consegue um novo emprego, ganha mais dinheiro, quer dizer, a sua renda oriunda do trabalho ela vai aumentando ao longo do tempo, à medida que você vai adquirindo experiência, até ali os 45, 50, 50 e poucos anos. Depois a tendência dela diminuir. Por quê? Porque normalmente as pessoas se aposentam nessa fase, e quando se aposentam antes, né, da idade dos 65, 70 anos, que é a idade correta de aposentadoria, tem o famoso redutor previdenciário. E o redutor previdenciário faz com que você tenha um salário menor, seu salário fica achatado. Então o que você tem aqui? Você tem a renda oriunda do trabalho aumentando até aqui, depois ela vem diminuindo. Enquanto que a renda oriunda de outras atividades que não seja do trabalho, ela tende a aumentar a partir dos 45, 50 anos. E é importante que isso aconteça. Por quê? Porque se a sua renda do trabalho vai diminuir, isso é muito ruim, quer dizer, você teria que diminuir seu padrão de vida. E diminuir o padrão de vida é algo extremamente negativo para a vida de uma pessoa. É tudo que você não pode deixar que aconteça na sua vida. Jamais permita que você tenha que baixar o padrão de vida. Sempre pense em melhorar, em aumentar o seu padrão de vida. Então, nesse sentido, é importante construir patrimônio enquanto você tem uma renda boa, para que lá na frente você possa ter renda oriunda desse patrimônio que você construiu. Que aí você não se torna tão dependente da sua mão de obra. Sua mão de obra fica em segundo plano. O seu salário, a sua aposentadoria, ela passa a ser menos importante do que a renda que você obtém através dos investimentos, dos bens, das ações, das empresas, daquilo que você construiu ao longo da sua vida. Tá? Então pense nisso, preocupe-se com isso. É muito importante que a gente tenha essa preocupação de pensar no futuro, pensar em como será a nossa vida lá na frente. Tá bom? Bom, eu vou encerrando essa aula por aqui então, como nós combinamos, são 4 videoaulas que compõem esse curso, esta é a primeira videoaula. Eu retornarei na sequência com a aula de número 2, falando sobre a construção do orçamento doméstico, uma aula importantíssima, não percam, portanto, a próxima aula. Valeu? Obrigado pela sua paciência, sua audiência, até mais.